Você sabia que pterossauros não são considerados como dinossauros? Acredite, eles não são. Se você entrar agora em algum meio de pesquisas como o Google, por exemplo, e pesquisar a seguinte pergunta: pterossauros são dinossauros? Você irá receber uma série de respostas de matérias te dizendo que não são. Na verdade, só são considerados dinossauros os répteis gigantes que viveram em terra. Então, répteis gigantes como ictiossauros, mosassauros e plesiosauros que viveram nos mares e oceanos há milhões de anos são considerados de outras espécies de répteis. Assim também vale para os pterodáctilos e pteranodontes. Aliás, você sabe a diferença entre essas espécies de pterossauros? Bom, não sai daí que eu vou te contar um pouco mais sobre esses répteis voadores que provocam medo em muitas pessoas. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para receber um aviso sempre que eu lançar um vídeo. Você não será obrigado a assistir, mas receberá a notificação e pode decidir se é do seu interesse ou não. Então se inscreve com o sininho ativo, e deixa o like para que eu possa trazer mais vídeos sobre dinossauros. Muito antes das aves que hoje marcam o nosso céu, os pterossauros já habitavam e dominavam os ares do nosso planeta. Existindo durante 145 a 65 milhões de anos atrás, eles surgiram no final do período Jurássico e habitaram no planeta durante todo o Cretáceo. Cientistas acreditam que mesmo antes do meteoro atingir a Terra, a espécie já estava em decadência. Existem muitas dúvidas em torno da questão de como eles surgiram, e desvendar esse enigma tem sido uma verdadeira batalha desde que seus primeiros fósseis foram descobertos lá no século XVIII. Mas em 2020 pesquisadores, entre eles brasileiros, fizeram descobertas que talvez tenham solucionado esse mistério, mas só talvez. A dificuldade de saber sobre o passado desses répteis voadores está no fato de que para estudar a cadeia evolutiva deles é necessário encontrar fósseis cada vez mais antigos, e esse tipo de fóssil é quase impossível de ser encontrado. A pista que pode levar ao fim do mistério está relacionada com os Lagerpetidae, um grupo de pequenos lagartos. Alguns tinham tamanho de lagartixas atuais, já outros poderiam ser um pouco maiores. Eles surgiram há 237 milhões de anos, e para os paleontólogos foram eles que deram início aos primeiros dinossauros gigantes. Ao estudar esqueletos descobertos em 2020 desses pequenos lagartos e comparando com os pterossauros usando técnicas avançadas, paleontólogos descobriram 33 características semelhantes entre eles. Como o formato do ouvido interno, da caixa craniana e dentes, assim como semelhanças nas patas, pernas, tornozelos e ossos pélvicos. Os lagerpetidios costumavam frequentar árvores e se alimentavam de insetos, o que pode ter feito com que eles tivessem desenvolvido sua velocidade e reflexos rápidos. Além disso, saltar de árvores para capturar esses insetos pode ter sido o fato que desencadeou o desenvolvimento evolutivo de asas nesses pequenos répteis. Outra ligação entre eles e os pterossauros é que a maioria dos pterossauros era relativamente pequena e tinha entre 25 e 50 centímetros de envergadura de asas, assim como os lagerpetidios que não passavam de 1 metro. Apesar da maioria dos exemplares dos pterossauros terem tamanhos menores, alguns eram gigantes, como é o caso do Quetzalcoatlus northropi, que possuíam asas com uma envergadura de 15 metros. Ao contrário do que muitos pensam, os pterossauros não tinham como um padrão voar. Boa parte deles passavam mais tempo andando como quadrúpedes, e raramente levantavam voo. Nesse caso estamos falando apenas dos maiores, como é o caso do Quetzalcoatlus northropi. Existem muitas discussões em torno deles, especialmente se eles conseguiam ou não levantar voo do solo. A hipótese mais provável é que não, e aqueles que acham isso dizem que para voar eles pulavam de penhascos e apenas planavam. Os paleontólogos que acreditam que sim, que eles eram capazes de levantar voo do solo, defendem isso afirmando através de simulações de computador, que seus ossos leves e a maneira como usavam suas patas traseiras para se impulsionar permitiam a eles voar a partir do solo. Claramente essa é uma questão em aberto. Controvérsias à parte, os pterossauros tinham características físicas muito intrigantes. Nas suas asas o seu quarto dedo era alongado para sustentar elas. Falando nelas, as asas dos píteros eram como uma membrana, um pouco semelhantes às asas de morcegos atuais. O crânio era longo e estreito com uma mandíbula robusta que sustentava dentes afiados.
O crânio também apresentava uma projeção óssea conhecida como craniofaringe, que provavelmente ajudou a sustentar os músculos da língua. As pernas dos pterossauros eram curtas e fortes, e eram usadas para impulsionar o animal no ar durante a decolagem. Além disso, seus ossos eram ocos, o que deixavam eles com menos peso. Se você reparou bem, a anatomia geral dos píteros foi completamente adaptada para voos. Está acostumado a acompanhar documentários ou filmes em relação a dinossauros? Então você já deve ter ouvido falar os nomes, pterodáctilo ou pteranodonte, mas você sabe a diferença? Sim, eles possuem diferenças. Ambas as espécies são pterossauros, e assim como toda a ordem de répteis voadores, eles basicamente viviam próximos à água, e sua principal fonte de alimento era através da pesca de peixes e lulas. Bom, a primeira diferença entre eles está na crista, que nos pterodáctilos não era óssea e sim carnosa. Outra diferença importante é em relação à arcada dentária. Pterodáctilos possuíam dentes, já os pteranodontes não, o que significa que as táticas de pesca de ambas espécies eram bem diferentes. O crânio grande e pesado dos píteros ajudavam muito para que eles pudessem equilibrar seus corpos durante os voos e permitiam que eles conseguissem voar por muito tempo. Um motivo de grande discórdia até hoje é como exemplares gigantes como o Quetzalcoatlus conseguia levantar voo. Mas a ideia mais aceita é que eles provavelmente voavam através de um processo chamado de lançamento terrestre. Ele começaria por se erguer nas pernas traseiras. Em seguida, estenderia suas asas de 10 a 11 metros de largura e correria em direção ao vento para ganhar impulso suficiente para decolar. Uma vez no ar, o Quetzalcoatlus provavelmente utilizaria correntes de ar ascendentes para planar e se deslocar pelo ambiente. Existem muitas dúvidas ainda em torno das origens desses répteis voadores que foram os primeiros a sentirem o ar batendo em suas asas, porém pouco a pouco os paleontólogos vão desvendando todos os mistérios dos pterossauros. Quer ver mais conteúdos sobre dinossauros? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. Ajude a fortalecer o canal com o seu like de apoio. Até a próxima! Aqui você encontra sempre algo mais.